texto diz assim no verso 13: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Vamos orar e antes de dar início ao nosso estudo. Senhor, obrigado pela bênção dessa noite, pela alegria de podermos, na Tua presença mais uma vez, nos encontrarmos e buscarmos a Tua face em oração, suplicando o Teu favor sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, pedindo ao Senhor que nos abençoe mais uma vez no tempo desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Na quarta-feira passada, a gente começou a tratar desse verso 13 aqui, em particular, do capítulo 11 de Hebreus, e nós falamos sobre a fé, não é? Todos estes morreram na fé. Então, nós falamos um pouco sobre a perseverança na fé, morrer na fé, não apenas crer, mas viver e morrer na mesma fé, na mesma esperança. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os frutos que essa fé produziu, com os efeitos disso no texto. São 4, nós vamos trabalhar 2 hoje e 2 na próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Então, nós temos a primeira declaração é a seguinte, irmãos, veja, o texto diz assim: por todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Veja o que o texto diz: vendo-as, porém, de longe. Vendo-as, porém, de longe. Eles receberam, e aqui é importante isso do texto, né? Sem ter obtido as promessas. Eles creram, mas não obtiveram as promessas, mas eles, por outro lado, viram aquilo que eles haviam sido prometidos de longe. Eles olharam para essa verdade de longe. E o segundo momento, né, que é o segundo aspecto, não está muito claro na nossa versão. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma versão da própria atualizada, irmãos, mas mais antiga, que diz assim, no verso 11 e 13, diz assim, olha, olhando para a sua própria Bíblia, preste atenção no como o texto está posto. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, e abraçando-as. Então aí, essa palavra crer aqui, crendo, né? Crendo, na nossa versão, você não vai encontrá-la muito claramente, não é? No verso 13 você vai ter assim, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, não é? E aí, então, nós vamos falar sobre essas promessas que foram contempladas de longe e foram cridas, certo? Vamos falar um pouco sobre esses 2 pontos hoje associados às promessas. Então, a primeira coisa que nós vamos analisar aqui com os irmãos é a expressão promessas, como está no texto. Nós entendemos por essa expressão as promessas, primeiramente, de Deus a Israel, dizendo que eles iam entrar na terra de Canaã. Deus prometeu a Abraão, dizendo que ele iria morar ou habitar na terra de Canaã. Mas o segundo aspecto dessas promessas fala dos aspectos espirituais dessa promessa, que é o reino de Cristo, né? Significa dizer que eles não receberam, isto é, não plenamente, veja, irmão, embora em parte eles receberam, mas não receberam plenamente, mas em parte eles receberam. Porque a verdadeira fé, entenda isso, ela sempre recebe, ela sempre apreende e ela sempre aplica, não é, a si mesmo, verdadeiramente, embora não plenamente, a coisa prometida. Ela me concede isso, mas não na sua totalidade, porque eu ainda vou receber aquilo que me foi prometido. Eu aceito aquilo é verdade para mim, eu espero naquela verdade,
mas eu ainda não contemplei aquilo com os meus próprios olhos. Eu aguardo isso. Eu aguardo esse momento. Então, o próprio Deus claramente diz isso aqui no texto, irmãos, né? O Deus disse: eu darei para vocês uma terra. Mas eles não usufruíram dessa terra. O texto vai dizer que eles andaram nela e não tomaram posse dela. Isso, a Escritura é muito clara quanto a isso. Da mesma maneira, preste atenção, olhando para do Antigo Testamento. O Messias foi prometido a eles, ali no texto. Mas eles nunca viram, entenda isso, irmãos, eles nunca viram a vinda de Cristo em carne. Eles não viram isso em carne. Entretanto, eles creram na promessa de Deus e morreram nesta fé, sem ter visto Cristo em carne. E morreram nesta fé. Perceba como a força invisível da fé, irmãos, os fez literalmente apegar-se, eles se apegaram à promessa de Deus até a morte. Embora eles nunca usufruíram dessas promessas plenamente nessa vida, né? Entretanto, eles creram nas promessas. Isso condena, irmãos, a nossa geração e a nossa época de incredulidade. Porque nós temos diante dos nossos olhos as coisas realizadas mais do que eles puderam contemplar. Abraão nunca viu a Cristo, senão de longe. Senão de longe. Entretanto, nós o temos em carne, literalmente. Nós podemos ver e sabemos, literalmente, que ele viveu e morreu, que ele ressuscitou, ascendeu aos céus e que faz intercessão contínua por nós. Isso é claro. E nós temos também os sacramentos ainda, que vão permanecer, que literalmente falam daquilo que temos já em Cristo e aquilo que teremos na eternidade. Quanto às promessas temporais, nós temos também, irmãos, muito mais realizado a nós do que eles tiveram. Embora nós vivêssemos depois de Abraão, Abraão de fato viveu antes da fruição das promessas de Deus. Mas quanto, irmãos, à fé, muitos de nós andamos atrás, aquém de Abraão. Nós não temos crido, porque pela fé, e a fé, ela opera pelo amor. E o amor se manifesta na verdadeira obediência. Abraão creu e deixou a sua terra e a sua parentela e foi para uma terra que ele não conhecia. A fé e a obediência estão intimamente ligadas aqui, né? Isso nos ensina ainda outros pontos importantes, irmãos. Essa é a verdade. Os homens não estão preocupados com a obediência. Se não há obediência no nosso meio, existem poucos rastros de fé no nosso meio. Se não há obediência no nosso meio, o que falaremos acerca da fé? Qual a evidência que ela está aqui no nosso meio? Deveríamos temer ainda o fato de que esses homens notáveis, irmãos, Abraão, Isaque e Jacó, se levantarão no dia do julgamento contra nós, para a condenação de muitos, porque eles nunca
viram a realização dessas promessas, mas creram no que Deus havia dito. Creram no que Deus havia dito. E o texto diz, voltemos para o verso 13, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Aqui está, irmãos, a propriedade da fé desses homens e o poder dela. Preste atenção, a propriedade e o poder dela. As promessas, foram faladas, mas elas estavam longe. Entretanto, eles as viram mesmo de longe. William Perkins vai dizer que essa é uma frase utilizada pelos marinheiros que estavam dentro do mar, bem longe no mar, mas eles não podiam ver as cidades, as torres, eles não podiam ver. Eles não tinham condições de notá-las nas costas, não podiam ver isso nas praias, eles estavam muito longe. Aquilo que pudesse ajudá-los nesse processo. Mas eles sabiam onde estava o local. E aqui é engraçado porque, na medida que eles olhavam e notavam as torres e aquilo que era necessário para apontar o lugar onde eles iriam, eles viam aquele lugar de longe. Eles tinham certeza que aquele era o lugar, mas só conseguiam enxergar bem de longe. Bem de longe. Abraão, da mesma maneira, irmãos. Abraão, Sara, Isaac, Jacó. Antes de Cristo eles nasceram e lhes foi prometido que Cristo encarnaria. Como é que eles poderiam ver Cristo se não de longe? Senão pelo olho da fé nas promessas do Messias. Essa é a propriedade, presta atenção, esta é a propriedade da fé. Nós já vimos isso no início do capítulo 11. Qual o princípio? A fé tem essa condição, essa característica, essa propriedade. Fazer com que a coisa que está ausente esteja presente de alguma forma. Fazer com que a coisa que está ausente esteja presente de alguma forma. De alguma forma. A fé sendo o fundamento das coisas que se esperam e a evidência das coisas que nós não podemos ver, é a certeza, é a convicção daquilo que eu aguardo, daquilo que eu não consigo enxergar. Ela torna a coisa ausente presente. O que eu não posso ver, o que eu não posso enxergar, está perto de mim. Está diante dos meus olhos. Aqui nós podemos rapidamente fazer uma distinção importante entre a igreja do Antigo e a igreja do Novo Testamento. Né? A igreja no tempo do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Comum, nós podemos falar sobre isso. Nós que vivemos no Novo Testamento, período pós-Novo Testamento, irmãos, nós temos a maior medida de conhecimento. Né? Nós podemos discernir muito claramente o Messias. Nós temos luz, maior luz, para entender o mistério da salvação realizado por Cristo, mais do que a própria igreja sob o Antigo Testamento. Entretanto, eles excederam em fé a todos nós. Entretanto, no conhecimento e no discernimento de Cristo, eles eram inferiores a nós. Mas quanto à fé, eles excederam a todos nós. Sem dúvida alguma. E por isso, então, o Senhor fez essa promessa para que no tempo do Evangelho, muito tempo antes de Cristo vir à terra, ele disse essas palavras: a terra será cheia
do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Haveria pleno conhecimento. O apóstolo Paulo prova isso também com clareza, irmãos, quando ele afirma da igreja do Novo Testamento, né? Ele diz: ora, mas todos nós, como em espelho, contemplamos a glória do Senhor. Como um espelho. Lá em João, no capítulo 6, verso 45, ele diz, e fala acerca de Cristo, dizendo: todos eles serão ensinados de Deus. Todos eles serão ensinados de Deus. É tão verdade que o conhecimento abundaria, irmãos, no tempo do Evangelho, que todas as pessoas ignorantes do mundo, eles deveriam pelo menos ter entendimento de que haveria um julgamento no último dia. Porque Deus fez a sua igreja abundante no conhecimento, para que a ignorância, irmãos, se tornasse de fato uma marca dos incrédulos. Os que serão condenados são aqueles que não conhecem. A abundância de conhecimento declarará com todas as forças que aqueles que vão ser condenados são os ignorantes, que não conheceram de fato ao Senhor. Ao Senhor. Podemos ainda pensar um pouco mais sobre isso, dizendo o seguinte, irmãos: e quanto os mais excelentes patriarcas podiam ver Cristo apenas de longe, o mais simples de nós pode vê-lo mais perto, bem mais perto. Onde há mais conhecimento, então haverá mais obediência. Então deve preocupar a todos nós, irmãos, e deve ser nosso motivo de reflexão mesmo. Aqueles que professam ser cristãos e se submetem a ouvir e a aprender a palavra de Deus ensinada a eles, a não se conformarem com um mero e um conhecimento raso acerca de Cristo. Mas eles devem conhecer de tal maneira a Cristo que esse conhecimento deve produzir frutos de obediência na vida e na conversação dele com todas as pessoas ao seu lado. Embora Abraão, Isaque e Jacó, no que diz respeito à fé, esteja bem antes de nós, nós podemos dizer, nós temos mais conhecimento do que eles tinham do Messias. Então nós precisamos obedecer até mais do que eles. Abraão creu e obedeceu. Não há dissociação, não há separação. Se cremos, se conhecemos, nós vamos obedecer. E essa é a lógica da revelação. A fé deles era mais forte do que a nossa, mas nossa obediência, irmãos, deveria ser maior do que a deles. Porque nós temos mais razões para crer do que eles. Como mais uma vez repito as palavras de Paulo, nós contemplamos como em espelho a glória do Senhor. E no fim nós podemos saber disso, irmãos. O que é que vai acontecer conosco? Nós seremos transformados. Qual é o propósito último? Nós seremos transformados à mesma imagem da glória. Seremos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor.
quanto mais eu contemplo, quanto mais eu conheço, mais santificação eu devo ter, mais ódio ao pecado eu devo ter, mais obediência aos mandamentos de Deus deve estar pulsando no meu próprio coração. Isso é importante, irmãos. Onde está o fruto? Onde está o fruto dessa fé, se não há amor à lei de Deus? Onde está o fruto dessa fé, se não há obediência à palavra de Deus? Onde nós encontraremos, irmãos? Esse é um ponto que nós somos contrastados aqui, literalmente, com eles. Há uma distinção entre Israel, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Todas têm relação com Cristo, uma de longe contemplava, a outra tão de perto. Mas todos foram salvos pela mesma fé. Segundo ponto que nós vamos trabalhar hoje rapidamente é, irmãos, que é o fruto da fé, é notada nessas palavras. Como nós olhamos para o nosso texto, ele diz assim, saudando-as, né? E aí depois e confessando, confessar aqui, né? Então vamos pensar aqui, na versão que nós lemos anteriormente, o texto vai exatamente nessa direção. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as. Essa palavra crendo aqui, ela não está, e você vai para o comentário dos puritanos nesses textos, eles citam a palavra fé, que não se encontra aqui no nosso texto. Eles creram nisso. O que significa isso, irmãos? Como é que eu devo entender que eles crendo nessas promessas? O que significa isso? Não significa, nós já falamos que a verdadeira fé já foi tratada no início do texto, que é crer no Evangelho, já foi claro isso. Aqui não está falando dessa fé redentora que nos redimiu, não. Aqui é um aspecto diferente da fé. Ele está anotando aqui, irmãos, como se fosse o aumento dessa fé. Eles abraçam, eles creem nela. Não é apenas, entenda, não é apenas que eles já creram, como está no início do texto, mas eles vão se apegar a elas. Aqui é um aumento, é um crescimento na fé. Aqui é a resolução na segurança da promessa feita a eles. Feita a eles. E veja o que Paulo faz no Novo Testamento. Isso não é uma verdade apenas aqui. Em outros lugares, Paulo vai falar sobre isso. Entenda, por exemplo, vou pegar um texto aqui rapidamente, em Efésios, no capítulo 3, Efésios 3, versos 16 e 17. Tem vários outros, mas vamos apenas ler esse, por favor. Efésios 3, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja, aqui a fé ela é usada no sentido de que Paulo ele ora pelas igrejas. Eles já tinham verdadeiro conhecimento, eles já tinham fé, eles já tinham amor. O que é que ele pede? Para que eles possam crescer e abundar mais e mais nessa fé e nesse amor. Isto é, o exercício que eu tenho de fazer com aquilo que me foi dado pela graça, a fé que me foi entregue. Então podemos olhar aqui o exemplo desses patriarcas, irmãos, né? Essa é a propriedade e a certeza que todo verdadeiro cristão deve ter. Eu devo ir adiante
na fé, eu devo crescer na fé, eu devo ficar cheio de persuasão, eu preciso ficar cheio da segurança das promessas de Deus. Todos os dons de Deus, irmãos, e com eles a própria fé, são dados pelo Deus eterno, são talentos do Senhor, como a parábola mostra em Lucas 19:13. O que eu fiz com aquilo que me foi dado? É por isso que Paulo ensina no texto de Efésios 3,16, quando ele diz, literalmente, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Ele quer dizer aqui, irmãos, né, que aquele que verdadeiramente crê em Cristo deve ir adiante, de graça em graça, buscando todo o tempo, até que ele seja um homem, um varão perfeito em Cristo. Assim como a criança cresce até se tornar um novo homem. Você já viu, e aí certamente a gente já viu muito na igreja, crianças que nascem, que são prematuras, e a família que vê, não é, a criança ali prematura, e de repente você tem 2, 3 meses depois, parece que é outra criança. A vida estava ali, mas ela foi fortalecida, ela foi alimentada, ela foi sustentada. De repente parece que ela é uma outra criança. A fé chegará até a plena persuasão, e para isso eu preciso aplicar a minha alma à palavra e à oração. A palavra e a oração. Muitos de nós não temos nem a mínima preocupação com a ideia da fé. Muitos pensam que devem viver como querem. Eles dizem, eu vou viver a vida como eu penso que devo viver. E muitos, não poucos, irmãos, acham que estão indo adiante na fé, mas na realidade eles estão, indo de mal a pior. Eles estão retrocedendo mais e mais. Estão todo dia na casa do Senhor, estão todo santo dia ouvindo a palavra, participam dos sacramentos e estão piorando cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Eles estagnam e usufruem muito pouco da verdade. Ora, irmãos, esse é um julgamento terrível que nós precisamos ter consciência que virá. Se qualquer congregação se prega a palavra de Deus com fidelidade, dominicalmente, todos os encontros, mas o que se nota na igreja é o que está lá em 2 Timóteo 3,7. Mulheres sobrecarregadas de pecado, que nunca aprendem e que nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Até o conhecimento da verdade. Como foi que esses patriarcas, irmãos, abraçaram essa realidade pela fé? Como foi que eles creram nisso? Como foi isso, irmãos? Como que eles chegaram aqui? Vamos pensar rapidamente de 3 maneiras em que nós podemos ver
que eles foram confirmados na fé e de fato cresceram na graça. Primeiro, o que vem do próprio Deus. Porque quando Deus fez aliança com Abraão, Ele misericordiosamente renovou, irmãos, esse pacto durante sua vida. E Deus falou isso a Abraão muitas vezes, renovou esse pacto com ele muitas vezes. Do capítulo 12 ao capítulo 17 do livro de Gênesis, você tem pelo menos 3 vezes esse conceito da aliança sendo renovada ali. Deus trazendo a memória dele. Mas mais do que isso, irmãos, Abraão estava morrendo. Deus não morreu com ele. Ele renovou o pacto que ele fez com Abraão, com Isaque, Rebeca, com Jacó e com aqueles que vieram após eles. Ninguém pode dizer algo menos glorioso, algo mais glorioso do que isso. O próprio Deus renova as suas graciosas promessas a eles. Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaque, Deus falou com Jacó. Deus que fala conosco. Então, preste bem atenção, como o Senhor fala. Quando nós participamos, domingo agora, nós temos a ceia do Senhor no culto da noite. E nós somos lembrados, irmãos, da renovação do pacto. Isso não é apenas uma figura, é literalmente Deus renovando a sua aliança com o seu povo. É Deus falando conosco. A segunda coisa que eles fizeram e que nós podemos aprender com eles, irmãos, na medida em que eles aumentavam sua fé, eram suas santas conversações, uns com os outros. A maneira que os patriarcas ensinavam e instruíam seus filhos, e como eles os nutriam no verdadeiro culto e no temor do Senhor. Eles não apenas implantavam as promessas de Deus no coração dos seus filhos, mas eles eram também confirmados no mesmo pelo sinal do pacto. Deus renovava a aliança, eles ensinavam seus filhos e eles renovavam a aliança, trazendo os filhos para receber o sinal que Deus concedeu nesse pacto. Porque aquele, irmãos, que ensina outro, a partir de um coração totalmente submetido ao próprio Deus, grandemente fortalece a sua própria alma. O próprio Deus testifica isso de Abraão, quando diz lá em Gênesis 18 e 19, eu o conheço, e eu ordenei que ele ensine aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que esses filhos guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Veja que Abraão fez com Isaque. E veja que foi feito com Jacó. Terceiro e último meio, irmãos, para aumentar essa fé, né, é que eles vão cuidar da própria alma. Eles vão renovar essa esperança particularmente. Você vai encontrar Jacó esperando Rebeca. Esperando Isaque, desculpa. Isaque esperando Rebeca. Você vai encontrar lá em Gênesis 24, 26. Ele saiu ao campo para meditar, para orar. Eles zelavam pela própria alma.
Ora, se você tem um registro de eles aprenderam com seu pai, com seu avô, e Jacó, Abraão, fizeram o mesmo. E aqui nós podemos concluir, irmãos. Esses são os meios pelos quais esses santos patriarcas foram fortalecidos na fé. Isso deve marcar nossa vida com diligência para que pratiquemos tais coisas. Porque nós ouvimos, irmãos, a palavra e muitas vezes não nos beneficiamos ou nos beneficiamos pouco, é principalmente por isso. Porque tratamos essas coisas como qualquer coisa. Não conversamos sobre elas. Não reputamos por glorioso o próprio Deus falar conosco. E não zelamos por uma vida de piedade. Uma vida de piedade. Você imaginou a bênção, irmãos, de dizer como Deus é misericordioso para conosco. Em muitas partes dessa terra, em muitas partes desse globo, Deus levantou ministros santos do Evangelho, onde as promessas de Deus são abertas, aplicadas ao coração dos homens, e o pecado denunciado com a glória que deve ser e a seriedade que deve ser. Mas, por outro lado, irmãos, se nós olhamos para o segundo meio, que é a mútua instrução do pai para com seu filho, do mestre para com seu servo, do esposo para com sua esposa, do próximo para com o seu próximo, juntos, conversarmos sobre aquilo que temos aprendido, isso precisa acontecer. Se nós rejeitarmos a meditação privada acerca da palavra de Deus, das promessas que nos foram ensinadas, nós seremos destruídos. Isso é o que o Senhor produzirá em nós se fizermos isso que os nossos pais fizeram. Ouviram do próprio Deus, conversavam sobre as verdades do próprio Deus, meditavam nas verdades reveladas do próprio Deus. Então nós vamos, irmãos, como os nossos pais, que viram de longe, mas crendo-as nas promessas. Eles fizeram essa verdade crescer na sua alma. Eles se apegaram a isso de todo o coração. Por isso o testemunho deles é glorioso a ponto de ser registrado na própria palavra de Deus, um exemplo como nós devemos seguir. Na próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir, nós voltaremos ao capítulo 11, não é? Agora com essa parte, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Falaremos sobre esses últimos 2 pontos aqui na próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos, porque podemos mais uma vez, cada um de nós, ó Deus, podemos ser confrontados, ó Deus, e com a necessidade de uma vida devotada, subordinada a Ti de coração. Somos também desafiados, ó Deus, a
fugirmos da hipocrisia, até porque quando a nossa fé vai se esvaindo e as nossas convicções se apagando, o rastro que fica é que não nos beneficiamos daquilo que o Senhor falou, é que não conversamos sobre aquilo que o Senhor falou, e que não meditamos nas verdades que o Senhor falou. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, ouvindo tais verdades, nos apegarmos a elas de todo o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.